Muito boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pergunta pro Vagnão, nossa live de perguntas e respostas diretas aqui no Instagram, nossa consultoria 0800 totalmente gratuita para você. Então, uma ótima noite para você que está aqui ao vivo comigo, você que está vendo no gravado também, um ótimo dia, uma ótima noite aí, seja muito bem-vindo. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Wagner Costa, engenheiro de segurança do trabalho e fundador do projeto Perícia Sem Segredo, onde eu ajudo os profissionais de segurança do trabalho a atuarem nas perícias judiciais trabalhistas, prestando assistência técnica pericial como peritos particulares das partes, faturando aí no mínimo de 5 a 10 mil reais por mês, com as perícias de SST, com atuação como perito particular. E este é o Pergunta para o Vagnão, nossa consultoria 0800 totalmente na faixa gratuita aí para você crescer na sua atuação, para você tirar todas as suas dúvidas sobre as questões de insalubridade, periculosidade, a área de assistência técnica pericial, atuação como perito particular, enfim, estou aqui para te ajudar com tudo que estiver ao meu alcance, tudo que for possível, tá bom? Vagnão, sobre o que eu posso fazer perguntas? Muito simples. Você pode clicar aqui no balãozinho com ponto de interrogação e perguntar sobre qualquer coisa de insalubridade, periculosidade, sobre como caracteriza, como não caracteriza, EPI, honorários dentro da assistência técnica pericial, clientes, como atua um perito particular, as características da assistência técnica, como é o mercado de perícias, enfim, qualquer dúvida que você tiver, estou aqui para te ajudar. Lembrando que esta semana está rolando o workshop da Semana do Perito Particular, um evento onde eu mostro detalhadamente todo o mercado de assistência técnica pericial, a área de perícias, falo sobre esses clientes e como você pode começar na área aí em 90 dias, podendo ter um faturamento aí de no mínimo 5 a 10 mil reais por mês, como perito particular, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no workshop, é só ir lá no link da minha bio, se inscrever lá no workshop. Já foi liberada a aula 1 e a aula 2, tá? Amanhã, sexta-feira, às 8 horas da manhã, vai ser liberada a aula 3 do evento. O evento fica no ar e disponível até domingo, às 23h59. Depois disso, sai do ar, porque na segunda-feira eu abro uma nova turma do Expert Perícia, que é o meu curso de formação reconhecido pelo MEC, né, o único curso da área de perícias do Brasil que é reconhecido pelo MEC, um curso de extensão universitária que traz a capacidade do aluno atuar profissionalmente na área como perito particular, prestando assistência técnica pericial nas perícias de insalubridade e periculosidade. Então, se você quer se inscrever no Expert em Perícia e ainda com uma condição especialíssima, assiste às aulas do workshop, porque no final da terceira aula eu vou dar uma condição única para você entrar no Expert em Perícia, nessa turma que começa na próxima segunda-feira, e você ainda ter a oportunidade de aproveitar o mercado de assistência técnica este semestre. Porque se você não entrar na turma da próxima sexta-feira, você só vai aproveitar o mercado no segundo semestre. Então, são mais ou menos aí uns 6 meses que você deixa para trás de dinheiro na mesa. E a galera viu ali a demanda, quem já assistiu a aula 1 do workshop, já viu as demandas que existem na área. Né? Na aula de terça-feira, no aulão de terça, eu falei sobre as demandas por região. Deixa eu só ajustar aqui essa parada aqui. Então, 6 meses que você demora a mais para você começar a atuar, cara, é muito dinheiro que você deixa na mesa. É muito dinheiro que você está deixando na mesa. E é aquilo, né? O tempo corre igual para todos, né? Nós já estamos no dia 22 de fevereiro, tá? Então, se a gente contar 31 de janeiro com 22 de fevereiro, são 53 dias, certo? 53 dias. Esses 53 dias já passaram para mim, já passaram para você, passou para todos os nossos alunos, passou para todo mundo. A diferença é o que você está fazendo nesse tempo, ok? A diferença é o que você está fazendo nesse tempo. Daqui a pouco nós estamos no meio do ano e já vão ter passado aí 1.180 dias aproximadamente e você ainda está só vendo os outros
prosperarem, os outros se capacitarem, os outros crescerem na sua atuação, aproveitar as demandas, porque você fica deixando para depois. Então, quem começar nessa turma ainda tem oportunidade de talvez começar a fazer perícias no primeiro semestre, né? Quem deixar para a próxima turma, que eu não sei quando vai ser, só no segundo semestre, tá? Só no segundo semestre. E aí é demanda pra caramba que tá ficando na mesa, né? Demanda pra caramba que já ficou na mesa aí. Se a gente considerar os números ali de 2023, por exemplo, eu vou dizer para vocês o seguinte. Opa. Se você deixar para atuar só no segundo semestre, já vão ter ficado na mesa aí pelo menos 1.400.000 oportunidades de atuação. O tempo anda para todo mundo. A diferença o que acontece de diferença na sua vida é o que a gente faz com o tempo que nós temos, ok? Então, chega de papo furado, vamos para a pergunta do Vagueirão. Então, quer deixar a tua dúvida, clica no balãozinho aqui, coloca a sua pergunta ou escreve aqui nos comentários. Eu tinha deixado uma caixinha de perguntas no meu story, então vou começar com as dúvidas deixadas lá e vou intercalando com a que vocês forem colocando aqui, tá bom? Manda ver aí, galera! Bora que bora, mais uma pergunta pro Vagnão no ar. Então vamos lá. Estou um pouco insegura em iniciar na assistência técnica. O que me aconselha? Bom, a insegurança faz parte, né? É normal, o medo é normal. E eu considero até mesmo salutar, né? Ter uma certa insegurança, ter um pouco de medo. Por quê? Porque isso te deixa alerta, né? Isso te deixa esperto, isso te deixa ligado em tudo, tá? Então, assim, ter alguma insegurança, algum medo, ok. O que acontece é que a insegurança e o medo não podem te paralisar. Eles não podem ser uma âncora na sua vida, na sua carreira, tá? Então, o que eu aconselho? Que você busque a melhor capacitação possível, tá? Por quê? Porque a capacitação, como por exemplo o Expert em Perícia, que é o meu curso de capacitação, e aí eu posso falar do meu, porque é o que eu conheço a fundo, né? A capacitação, ela vai te dar o direcionamento para atuar, vai te dar as estratégias e as ferramentas. Quando você tem o direcionamento, as estratégias e as ferramentas, fica muito mais fácil de você conseguir colocar em prática e ter uma atuação segura, ter uma atuação que efetivamente gere os resultados, tá? Eu vou pegar um exemplo simples aqui, tá? Chega alguém para você e fala, olha, você tem que fazer o arroz. Fazer um arroz é fácil. Tá, mas se você não tiver o direcionamento correto, se você não tiver as estratégias certas de o tempo que tem que ficar no fogo, a quantidade de arroz vezes a quantidade de água, qual o tamanho da chama, se é o fogo forte, fogo médio, fogo fraco, se vai lavar o arroz, se não vai, se você não tiver a panela adequada, se você não tiver as ferramentas corretas, um simples arroz se torna algo complicado de ficar bom. Por quê? Porque você não tem as estratégias, o direcionamento e as ferramentas, tá? Então, a capacitação vai te trazer isso. Você conseguir enxergar o que você precisa fazer. E quando você consegue enxergar o que você precisa fazer, quando você tem as ferramentas, o direcionamento, as estratégias, o medo ele deixa de ser uma âncora e passa a ser apenas um ponto de atenção. A insegurança deixa de ser uma âncora e passa a ser um ponto de atenção. Ponto de atenção esse que você tira proveito. Por quê? Porque faz com que você fique muito mais ligado. Então, o que eu aconselho? Busca a melhor capacitação possível, tá? Uma capacitação que te dê todo o direcionamento, que te dê as ferramentas, que te dê as estratégias para que você possa atuar em alto nível, gerando resultado para os seus clientes e financeiramente resultado para você também. E se eu puder te indicar uma, é o Expert em Perícia, que é o meu curso de capacitação. Se você ainda não se inscreveu no workshop, se inscreve, porque você vai entender melhor a área de perícias,
tá? Entender a fundo como atuar, já vai entender um pouco sobre os clientes, né? E saber como você pode começar em 90 dias, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no Expert em Perícia, se inscreve e, se tiver oportunidade, entra para a próxima turma do... Desculpa, se você ainda não se inscreveu no workshop, se inscreve, assiste as aulas, tá? No final eu vou dar uma condição única para você entrar na próxima turma do Expert em Perícia. Então, se você tiver oportunidade, entre, porque isso vai ser um direcionador, um GPS, um guia completo para você conseguir vencer o medo, vencer a insegurança, fazer com que ele se torne apenas um ponto de atenção para você chegar nos seus resultados. Galera que chegou depois, sejam todos muito bem-vindos. Quem quiser deixar as dúvidas, já vai deixando aí, ó. Põe aqui no pontinho de interrogação ou clica aqui no comentário e já escreve sua dúvida aí, como fez o Ponte aqui. Trabalhar em uma fábrica como operador de escavadeira, ok? No processo fala que ele estava exposto a vários agentes químicos. A empresa tem ficha de EPI tudo certinho. Preciso solicitar a medição de todos os químicos? Não sei. Quais são os químicos? Ponte, você precisa entender qual é o agente que ele está exposto. E saiba, perito judicial não faz avaliação de agentes químicos nas perícias de insalubridade e periculosidade. Não faz. Por quê? Porque é caro, porque é demorado, porque eles não têm os equipamentos, na grande maioria das vezes, porque eles acham que não tem que fazer. Acham que isso é uma obrigação da empresa, a empresa tem que ter todas as medições e eles não fazem. Tá? Então, você precisa entender quais são os agentes que estão envolvidos, Fran. O Ponte. Ponte, né? Francisco Ponte, acho que é. Para quê? Para você saber em qual o agente envolvido e onde é que ele se enquadra nos anexos da NR15, se é no anexo 11, no anexo 12 ou no anexo 13. Os peritos sempre vão buscar correr para o anexo 13, para não ter que fazer medição. Se a empresa tem medição, eles utilizam das empresas, ok? Então, tem agentes químicos que você avalia sem medir. Inclusive, no anexo 13 da NR15, o título do anexo 13 é o seguinte. É que eu estou chegando nele aqui. Quero pegar certinho aqui para passar para vocês. Aqui, ó. Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos considerados insalubres em decorrência de inspeção no local de trabalho. Excluam-se desta relação as atividades ou operações com os agentes químicos constantes no anexo 11 e 12. Então, o anexo 13 é o único que é qualitativo, você não precisa medir. Agora, se o agente químico tiver no anexo 11 ou 12, o perito judicial, para fazer a avaliação da insalubridade em função desse agente, deve fazer medição. Ok? E é por isso que lá no Expert em Perícia a gente tem um módulo de normas e leis. O módulo de normas e leis, eu explico toda a legislação aplicada à perícia. Então, por exemplo, tem lá, dentro do módulo de normas e leis, tem como acontece a diligência, tudo isso, e todos os agentes da NR15 detalhados por agente. Então tem a aula de cada um dos agentes da NR15 e de cada um dos agentes da NR16. Além de todo o resto da legislação aplicada à perícia. Estou estudando técnico e segurança do trabalho. Eu conseguiria trabalhar como perito? Como perito particular, sim. Tá? Você não precisa estar formada, porque é uma prestação de serviços. Tá? Mas o cliente exige a formação e tal. Existem estratégias que você pode adotar para conseguir atuar, mesmo estando formado, mesmo se o cliente exigir alguma coisa nesse sentido. Okay? Então, sim, você consegue atuar como perito particular, porque é uma prestação de serviço. Quando você vai pedir para alguém arrumar a máquina de lavar, o ar-condicionado, por exemplo, você não chega para o prestador de serviço e fala, deixa eu ver o seu diploma, você já é formado? Já concluiu o seu curso? Aonde que você se formou? Não. Você quer saber, olha, eu tenho esse problema, você sabe resolver esse problema? Aí fala, não, eu sei resolver esse problema, eu vou resolver dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ok. Você vai contratá-lo. Assistência técnica pericial é a mesma coisa. Você precisa ter a capacidade de resolver os problemas do cliente. Tá? Então, a questão de conseguir trabalhar com perícias não é se você já se formou em técnico de segurança, engenheiro de segurança, não. É se você tem a capacitação necessária para isso. Né? Se você tem a capacitação necessária, aí você vai conseguir atuar mesmo não estando formado.
Professor, pedi VCI para o motorista. VCI é vibração de corpo inteiro, tá? Uma análise de vibração de acordo com o anexo 8 da NR15. Atividades que expõem o trabalhador a vibração de corpo inteiro ou vibração de mãos e braços podem ser caracterizadas insalubres se for acima do limite de tolerância, constatada a exposição acima do limite de tolerância, tá? Então, pedir VCI para o motorista. Devo pedir para o ajudante também? Isso pega em perícia? Pode ser, Jana, Jana, né? Jana F, que não sei o seu nome. Eu vou chamar de Jana, pronto. Pode pegar, Jana, porque assim, ó, a perícia, ela vai analisar as atividades desenvolvidas pelo reclamante, pela pessoa que entrou com a ação trabalhista, né? O ajudante, ele está dentro do caminhão, assim como o motorista, tá? Então, se o ajudante entra com uma ação trabalhista, o perito pode avaliar vibração para ele. Agora, se ele faz a mesma atividade que o motorista, eles estão inseridos dentro de um grupo homogêneo de exposição. A medição de vibração do motorista vale para o ajudante também. Agora, se ele tem algum tipo de exposição diferente, por exemplo, ele não permanece na condução do veículo no mesmo período que o motorista. Vou dar um exemplo aqui. O motorista e o ajudante vão até um determinado local e descarregam uma carga. O ajudante fica ali arrumando aquela carga. O motorista vai para outro local fazer uma outra descarga ou vai fazer uma outra atividade e depois volta. O motorista teve uma exposição diferente da do ajudante. Aí você precisa ter análises diferentes. Agora, se a exposição dos dois é semelhante, coloca os dois no mesmo grupo de exposição similar, né? No mesmo GSE, grupo similar de exposição, e a avaliação que você fez para um vai valer para o outro, tá? Mas precisa entender, o mais importante disso tudo, Jana, é o ciclo de exposição, para na hora da perícia você demonstrar que a avaliação considerou o ciclo de exposição que atende ambos os profissionais, tá bom? Sou química, posso atuar como perita particular? Se você tiver conhecimento na área de segurança do trabalho, sim. Tá? E aqui, lembrando que aqui a gente fala da atuação como perito particular nas perícias de insalubridade e periculosidade. Tá? Considero até que como química, nas perícias de insalubridade, envolvendo agentes químicos ali, você teria até uma certa facilidade. Porém, se você não tem a base da área de segurança do trabalho, vão faltar algumas informações, porque o cliente vai conversar com você sobre PGR, PPRA, LTCAT, permissão do trabalho, análise de risco, EPI, CA, e você precisa entender o que o cliente está falando, tá? Então, você pode atuar como perita particular nas perícias de insalubridade e periculosidade se você tiver formação básica na área de segurança do trabalho, sim. A Silvia, professor, no Expert em Perícia, ao final tem um certificado para cadastro junto aos tribunais? Não, é Silva, desculpa, Silva. Estude Grande Silva. Silva, no final do Expert em Perícia, que é o meu curso de formação certificado pelo MEC, sim, você recebe diploma. Esse diploma ele é certificado pelo MEC, ele vem com um registro do MEC, tá? Então ele está registrado no MEC, tá? Você pode utilizá-lo para cadastrar nos tribunais, mas o diploma ele é focado na assistência técnica pericial, porque o meu curso é focado nisso, tá? Então, se isso vai ajudá-lo nos tribunais, à vontade, tá? O que eu tenho para te dizer é o seguinte, que o meu curso é o único que tem o certificado reconhecido pelo MEC, né? Mas de atuação, né, como assistência técnica pericial nas perícias de insalubridade e periculosidade, não é um curso de perícia judicial, tá? Por mais que eu ensino, falo sobre todo como é o trâmite judicial, né, tudo certinho para os alunos entenderem, mas sempre focando na assistência técnica, tá? Mas pode sim. O Alciclei aqui, fumos plásticos causam perda de audição. Como um perito vai atestar essa insalubridade, por exemplo? Então, Alciclei, aí nós temos dois pontos divergentes, né? Primeira coisa, não está previsto no anexo da NR15 a insalubridade por perda auditiva em função de exposição a agentes químicos. Tá? Não está previsto isso. Então, o perito não pode atestar essa insalubridade. Para aqueles que não sabem,
existem alguns agentes químicos que, quando o trabalhador fica exposto, ele pode gerar perda auditiva. Tá? Então, para que isso possa ser caracterizado como insalubre, tem que estar previsto nos anexos da NR15, e não está. Tá? Então, o perito não vai atestar essa insalubridade porque não tem previsão legal para isso. A nossa norma é antiga, então não se tinha estudos nesse sentido na época e não eram conhecidos pelas pessoas que fizeram e não entra na norma. Tá? Então, não tem previsão legal, o perito não vai poder atestar isso. Sou tecnólogo em segurança do trabalho, quero trabalhar para mim. A Edjane. Bom, Edjane, a área de perícias, né, na atuação como perito particular, você tem uma ótima oportunidade de seguir a sua carreira, de fazer, né, a sua carreira, a sua própria atuação, de você desenvolver o seu próprio negócio. Porque trabalhar por conta própria significa isso, desenvolver o próprio negócio, seja como um autônomo, seja como uma empresa realmente aberta. Tá? E, inclusive, para os meus alunos, eu ensino como começar sem ter a empresa aberta para posteriormente abrir. Então, a atuação como perito particular é um ótimo caminho e uma ótima porta de entrada para a atuação por conta própria, para aqueles que querem trabalhar por conta própria, querem ter o próprio negócio. Começando primeiro como eu-presa, né, onde você desenvolve as atividades todas, para depois crescer e virar uma empresa. Tá? Então, a assistência técnica pericial é uma ótima porta de entrada. Por quê? Porque você tem baixos custos, você não precisa ter um monte de equipamento de medição, você não precisa manter esses equipamentos, então não tem custo de manutenção, calibração, nada disso, aquisição ou aluguel desses equipamentos. Você não precisa começar com uma empresa aberta, então você não tem os custos de manutenção de uma empresa, nada disso. O que você precisa para começar, o que é? Prancheta, um computador. Ó, quando eu comecei, o meu era esse daqui, ó. Quando eu comecei não, né? Quando eu comecei por conta própria, o meu era esse daqui, um positivo, simplesinho, tá? Prancheta, computador, telefone celular e uma caneta. É isso que você precisa. Acredito que talvez esses equipamentos você já até os tenha aí na sua casa, né? Então, assim, os equipamentos você já tem. Os equipamentos, para começar, você já tem. Que talvez lhe falte é a capacitação para conseguir chegar nos seus resultados o mais rápido possível, gerando resultado para os seus clientes, com segurança, com autoridade, cada vez tendo mais clientes, cada vez tendo uma atuação mais efetiva, mais indicações e crescendo na sua escala evolutiva. Né? No workshop eu falo muito sobre a escala evolutiva, principalmente na aula 3, tá? Eu vou falar sobre essa escala evolutiva, que é o caminho que a maioria dos profissionais que tem sucesso na área seguem. Tá? Então assiste a aula 3 do workshop, Edjane, que você vai entender sobre essa escala evolutiva. Mas a assistência técnica pericial é um caminho incrível para isso, tá? Para que você comece primeiro como eu-presa, né, com custos baixos, fazendo a prospecção dos clientes, indo atrás dos seus clientes, conseguindo sua primeira perícia, depois crescendo na sua escala, para depois virar uma empresa e trabalhar por conta própria, ter o seu próprio negócio. Como, por exemplo, fez a Bianca, que eu apresento o caso dela no workshop. O Elton também. Eles começaram com uma perícia. Começaram com uma. Foram crescendo na escala evolutiva, hoje tem os seus próprios negócios. Wagner, eu vi 2 vídeos seus no YouTube, onde você faz a colocação que faz um assistente técnico e a prospecção. E como fazer uma impugnação desfazendo o mito de que o juiz não lê. Tô doido para começar. Cabral, a impugnação ela não pode ser uma lamentação. Tá? Eu aprendi isso na prática, fazendo, refazendo, conversando com os advogados e entendendo que se você acha que o juiz não vai ler aquilo que você está escrevendo, qual o sentido de escrever? Não tem nenhum, não é verdade? Então,
a impugnação do laudo pericial, ela precisa ser estratégica e técnica. Ela não pode ser feita de forma aleatória, ela não pode ser feita na forma de uma lamentação. Ela tem que ter estrutura definida, ela tem que ter estratégia definida, apontando questões técnicas, questões legais, questões teóricas, juntando todos esses aspectos para que ela se torne persuasiva e que ela seja atrativa de ser lida ou vista. Porque no Expert em Perícia, Cabral, eu ensino como apresenta a impugnação, e eu já fiz isso diversas vezes, através de vídeo, para facilitar o entendimento daquilo que eu estou querendo demonstrar. Então existem várias formas de você apresentar uma impugnação de forma estratégica, né? A grande diferença é como fazer isso, tá? E é isso que eu ensino para os meus alunos dentro do Expert em Perícia. Tem uma das etapas do módulo de perícia de ponta a ponta, né? Uma não, são duas etapas do módulo de perícia de ponta a ponta, é justamente sobre a impugnação do laudo e dos esclarecimentos periciais. É a Janaína aqui. Sou técnico e tecnólogo, estou ligado, espero fazer o curso. Bora, Silvio! A Edjane aqui, ó. Que massa que você está aqui, Edjane. Todos os colaboradores têm que ter ordem de serviço e APR. Depende, Leonardo. Ordem de serviço, sim. APR depende da atividade que ele realiza. A gente não... uma coisa que é muito perigosa na área de perícias, pessoal, é a generalização. Não tem como generalizar na área de perícias. Você tem que sempre entender o que é o caso em que você está atuando. Quais são os documentos necessários para obter o melhor resultado possível naquele caso. É isso que é importante. É isso que é importante. E é por isso que uma das coisas que eu ensino para os meus alunos é mudar a chave. O que é mudar a chave, né? É você deixar de ter o olhar e a visão prevencionista e passar a ter a visão técnica. Porque a perícia se faz com a visão técnica e não com a prevenção da segurança e saúde do trabalhador. Ok? No curso de formação tradicional, a gente aprende sobre conservação da saúde, prevenção de acidentes e da segurança do trabalhador. Ok? Saúde, segurança e acidentes. É isso que a gente aprende. Só que fica faltando a parte legal que complementa isto. E é isso que... E é justamente nesse ponto onde está inserida a perícia. Então, todos esses três aspectos de saúde, segurança e acidentes, a gente trabalha com a prevenção. A parte legal, com as questões das perícias, a gente trabalha com a parte técnica e não é ensinado no curso de formação. Então precisa virar a chave sobre a questão técnica e a questão prevencionista. Quando você consegue virar essa chave, você passa a saber como analisar tecnicamente e com isso gerar resultados. Professor, se possível, fala um pouquinho sobre PGR. Não, PGR não. Aqui é insalubridade e precocidade. Todos os colaboradores de uma empresa têm que ter ordem de serviço e APR para apresentar ao perito, Leonardo. Leonardo, já respondi essa agora, né? Não precisa ter APR para todos os colaboradores. Ordem de serviço. Ordem de serviço é ordem de serviço de saúde e segurança do trabalho. Segundo a NR1, todos os trabalhadores precisam ter. Mas, por exemplo, vou pegar aqui um caso, perícias coletivas, tá, Leonardo? Perícia coletiva. O que vai fazer a diferença na análise pericial a ordem de serviço de um auxiliar administrativo? Nenhum. Né? Nenhum. Então, por isso que assim, que eu falei, você precisa entender a parte técnica do que faz diferença dentro da perícia, deixar o olhar prevencionista de lado e ter o olhar técnico, porque aí você vai entender exatamente o que faz a diferença na hora da perícia ou não. Né? Análise preliminar de risco, a APR, não são todas as atividades que são precedidas de uma APR. Né? Por exemplo, tem atividades que são rotineiras, que são precedidas de um procedimento de trabalho, com treinamento em procedimento de trabalho. Existem APRs que são mensais. Então, depende
do regulamento de cada uma empresa, quais são as ferramentas de segurança que cada empresa adota. E é por isso que é importante entender a parte técnica para saber o que vai trazer resultados efetivos se a documentação for apresentada ao perito. Ou, se você está atuando pelo reclamante, o que a empresa deveria apresentar, que se ela não tiver, eu consigo convencer o perito de que ela realmente não promove a saúde e segurança do trabalhador. Ela não consegue neutralizar a exposição ao risco. Então, fazer essa análise muda a chave, muda o jogo na sua atuação. O Matt Winchester: quero ser assistente técnico e perícia, porém não sei nada na prática. Como posso começar? Se capacitando. Eu, quando comecei, eu não sabia nada na prática. A minha primeira perícia foi assim, ó. Tocou o telefone, alô? Fala, Wagner, tem um perito lá na porta da empresa, você precisa ir lá buscar ele para acompanhar a perícia. Tá bom, obrigado. Foi isso. Fui lá, opa, tudo bem, tudo bom? Como é que você tá? E fiquei perdido. E aprendi na raça, né? E quando eu fundei o projeto Perícia Sem Segredo, foi justamente para compartilhar informações, mas eu percebi que os profissionais tinham as mesmas dúvidas que eu tinha quando eu comecei em 2011. Olha só que louco isso. Quase uma década depois, as dúvidas eram as mesmas. Por quê? Porque continuam não sendo informado, continuam não tendo acesso à informação. E é por isso que eu fundei o projeto Perícia Sem Segredo. Tem um quadro aqui, o Pergunta com o Vagnão. É por isso que tem um workshop para aqueles que querem entender melhor a área. E é por isso que eu tenho o Expert em Perícia, que é o curso de capacitação para aqueles que querem se capacitar, para aprender na prática. E aí conseguir ter resultados. Porque não é com dicas que você vai ter resultado efetivo. Dicas, você resolve um problema ou outro. Mas você não consegue ter resultado efetivo. Você pega uma dica, você consegue, por exemplo, de repente resolver ali como trocar o pneu do carro. Ok, você consegue trocar o pneu com uma dica. Mas você não consegue fazer uma análise da suspensão e do freio do carro somente pegando diquinhas. Você precisa se capacitar para isso, né? Então, se capacita na área que você tem tudo para seguir adiante. Basta você ter coragem e atitude. Tendo coragem e atitude e tornando isso uma prioridade para você, cara, ninguém te segura. Sou CLT, tem mercado para trabalhar como assistente pericial após expediente em home office? Bom, o que mais tem é esse mercado. Na aula 2 do workshop eu falei sobre isso. Por quê? A assistência pericial, ela não está restrita à perícia. O que é a perícia que todo mundo está acostumado, né? Aquela mesa onde fica todo mundo em volta, o perito perguntando o que a pessoa fazia, a pessoa falando ali, a empresa contestando, aí depois vai na área, medir ruído, medir alguma coisa, ver o ambiente de trabalho, é isso. A perícia que todo mundo pensa é isso. A assistência pericial, ela vai muito além. Muito além. Tem diversos serviços que você pode prestar que não estão relacionados ao momento da perícia. Serviços judiciais e extrajudiciais. E todos esses serviços você pode fazer em home office. E o melhor, para qualquer cliente do Brasil. Você tem uma atuação remota, à distância. Só para vocês terem ideia, eu já fiz impugnação de laudo para uma fazenda no Tocantins. Eu estou em Santos, no litoral de São Paulo. Eu já fiz impugnação de laudo para empresas do Mato Grosso, interior de São Paulo, quesitação para diversas empresas de diversas localidades. Esse mês mesmo eu fiz uma impugnação de laudo para uma empresa do Espírito Santo. Então, e daqui, da onde eu estou, né? Então, a assistência pericial, ela tem essa característica que a maioria dos profissionais não conhece porque não atuam na área. Quando você entende o que fazer, como fazer e para quem fazer, você sabe como ir buscar esses clientes e aí você consegue fazer isso de forma efetiva e atuar de maneira remota.
E aí você passa a ter o quê? O seu segundo salário. Você continua sendo CLT. Tem muita gente que gosta da segurança do CLT, não é mesmo? Então você continua com a segurança do CLT, mas fazendo o seu segundo salário. E aí eu vou te falar uma coisa. Você pode até mesmo trabalhar não somente após o expediente, mas, pô, você tem banco de horas? Você pode utilizar o banco de horas para fazer perícia. O valor dos seus honorários da perícia vão ser muito maior do que o valor que você iria receber de hora extra. E é dessa forma que você daqui a um tempo está ganhando tanto com a perícia que não faz mais sentido o CLT. E aí você migra do CLT para a perícia. É assim que, por exemplo, eu ensino, indico para os meus alunos fazerem. Foi o que aconteceu com a Bianca, foi o que aconteceu com o Elton, que eu comentei agora há pouco aqui. Então, o mercado é absurdo. No Brasil são 21 milhões de empresas ativas. Mais de 550 mil advogados trabalhistas. No ano de 2023, mais de 2 milhões e 900 mil oportunidades de atuação na assistência técnica. Isso só o judicial, sem falar no extrajudicial. Eu mostrei sobre todo o mercado no workshop. Se você não acompanhou, acompanhe o workshop. Se ficou alguma dúvida, assiste de novo a aula, põe aqui que eu respondo para você. Mas o mercado é o que não falta. O que falta são profissionais capacitados para gerar bons resultados e aproveitar a demanda. E aqueles que sabem fazer isso estão nadando de braçada. O Cleiton aqui, aula 3 amanhã, exatamente, amanhã às 8 da manhã. Aqui o Bruno. Obrigado pela live, professor. Estou terminando minha especialização em engenharia de segurança do trabalho em abril. Estou pensando em atuar na área de perícias. Bruno, é uma ótima área para você iniciar a sua atuação como engenheiro de segurança. Por quê? Você tem um retorno rápido dos seus honorários. Por exemplo, eu ensino para os meus alunos como receber de 24 horas até 90 dias no caso. Eu fiz uma contestação de um laudo pericial esse mês. Eu entreguei no dia, acho que foi dia 15 de fevereiro. Dia 4 de março eu já estou recebendo R$ 2.200. 6 horas de trabalho aproximadamente. Então você tem um rápido retorno dos seus honorários, um honorário extremamente lucrativo. Se você pegar ali R$ 2.200, eu vou arredondar para 8 horas, um dia de trabalho, tá? R$ 2.200 dividido por 8 vai dar R$ 275 por hora de trabalho. Se você considerar de trabalhar 180 horas por mês, nessa média de honorários, são R$ 49.500 de salário que você teria. Você não tem isso em nenhum emprego CLT. Você não tem isso em nenhum emprego CLT. Um valor de salário, de valor por hora que você recebe de R$ 275. Você não tem isso. Tá? Então, você tem um retorno rápido dos honorários, honorários interessantes, tá? Um baixo custo de atuação inicial. Então você consegue gerar fluxo de caixa sem demorar muito tempo. Eu ensino para os meus alunos como começar em 90 dias. Né? Então, isso faz com que você possa iniciar sua carreira de uma forma mais tranquila. Sem ter que ficar aquela briga ferrenha dos centavos, porque quando você se capacita, você tem a oportunidade de gerar um melhor serviço, né? E sabendo como prospectar corretamente os clientes, você não vai precisar brigar com quem já está na área há muito tempo. E a área de perícias, como eu mostrei no workshop, cerca de 80% dos profissionais não conhecem. 80% dos profissionais da área de segurança do trabalho não conhecem a área de perícias. Então você vai estar ano-luz à frente dos demais. Então é uma ótima forma de começar. Eu gostaria muito de, assim que eu me formei, ter iniciado já nessa pegada. Nossa Senhora! Opa, essa daqui é daqui. Agora aqui, deixa eu ver. Wagner, muito difícil alguém nunca trabalhou na área conseguir elaborar a perícia sem um auxílio? Cara, é difícil. É difícil. Você nunca trabalhou na área. Como é que você vai fazer uma perícia de forma minimamente razoável? O que você vai falar para o perito?
O que você vai anotar? O que você vai perguntar? Quando que você vai perguntar? Quando você vai falar? Você vai perguntar coisa para o reclamante? Ou você vai perguntar coisa para os representantes da reclamada? Você vai questionar o perito? Como você vai questionar? Como é que você vai elaborar os quesitos? Como é que você vai conversar com o advogado? Como é que você vai elaborar o seu parecer técnico? Qual a estrutura? O que colocar? A impugnação? Como é que você vai prospectar os seus clientes? Cara, pergunta para um médico que nunca trabalhou na área se ele consegue fazer uma operação do coração sozinho. Um cardiologista. Sem ajuda. Não consegue. Pergunta para um clínico geral se ele consegue cuidar de um coração sem um especialista. Ele vai dar algum jeito ali, mas não vai cuidar efetivamente. Vocês precisam entender que se capacitar a fazer algo é sinônimo de gerar resultados. E o resultado não é só para você. O seu resultado é apenas uma consequência daquilo que você projeta para o seu cliente. Se você consegue cobrar R$3.000 de honorário numa perícia, é porque você projetou um resultado para o seu cliente. E o cliente acredita que o seu trabalho vale esse dinheiro. Então você precisa projetar para o cliente aquilo que você vai gerar de resultado para ele. O que você vai ter de resultado para você vai ser uma consequência disso. Se você nunca realizou um trabalho na área de perícias, como é que você vai projetar um resultado para o seu cliente? Aí você vai fazer o quê? Bico. Não vai ter resultado, não vai gerar resultado pelo cliente, vai morrer na praia. E aí as pessoas falam, não tem perícia. Não é que não tem perícia, é que você não sabe atuar na área, não se capacitou para isso. Então, a capacitação é norte. É o GPS. Só que existem capacitações e capacitações, como em todos os lugares da vida. Outro dia eu vi lá um curso de perícia por... Sem brincadeira, gente. Eu fiquei de queixo caído. Tava lá. Curso de perícia judicial, R$10. Vocês acham que alguém consegue ensinar a fazer uma perícia decente por R$10? Você acha que isso tem qualidade aonde? Então, você precisa entender aquilo que você quer e buscar o melhor para você. O melhor. Para quê? Para que você cada vez chegue mais rápido aos resultados que você quer. É simples. O Leonardo, o advogado da empresa não anexou a ficha de EPI no processo antes da primeira audiência. Isso gera algum problema ou eu posso deixar para apresentar durante a perícia? Leonardo, isso é estratégia de atuação. E apresentar durante a perícia pode ser algo extremamente estratégico. Eu, muitas vezes, deixo para apresentar a ficha de EPI no momento da perícia. Porque o artigo 473 do Código do Processo Civil, ele fala o seguinte, parágrafo 3º, para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes podem se valer de todos os meios necessários, ouvindo testemunha, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou de repartições públicas, bem como utilizar planilhas, mapa, planta, desenho, fotografia ou outro elemento necessário objeto da perícia. Então, muitas vezes o reclamante fala, eu não recebi EPI. Aí eu viro pro perito e falo, doutor, desculpa, mas isso não é verdade, está aqui a ficha de EPI assinada. Acabou. A mentira foi por água abaixo. Então, pode apresentar, não tem problema algum, e às vezes isso é até mesmo muito estratégico, para que você possa neutralizar ali alguma mentira, alguma controvérsia que exista.
Isso é estratégia de atuação. Isso foi o que eu aprendi ao longo da minha vida, desenvolvi e ensino para os meus alunos no Expert em Perícia. Quais assistências periciais podemos fazer em home office? Bom, consultoria, assessoria, que são coisas diferentes, quesitação, contestação de laudos, análise de processos, análise de ficha de EPI, estudo de duração e periodicidade de troca de EPIs. Tem diversas atividades que você pode fazer em home office. Você não precisa estar presente na perícia. Você não precisa estar no ambiente. Diversas atividades. E é por isso que a atuação dentro da assistência pericial, ela tem um leque muito maior do que o perito da justiça. Porque você atua fora daquele momento da perícia. Agora você precisa entender quais resultados o cliente espera de cada uma dessas atuações. Como projetar esses resultados para o cliente, para que o cliente seja atraído a te contratar para fazer isso. Wagner, nas outras lives você falou que a Thaís tem uma participação no curso sobre mindset. Você pode falar sobre algo sobre? Sim, com certeza. A Thaís ela é técnica de segurança do trabalho. Para quem não sabe, ela também é uma profissional da área de segurança do trabalho. Mas ela, já há muitos anos, ela vem se desenvolvendo na parte estratégica de negócios, né? Então, na parte de marketing digital, parte de vendas e desenvolvimento de mindset também, tá? Então, a gente tem um módulo no Expert em Perícia. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho aqui para mostrar para vocês. Que é sobre mudança de mindset, que é a forma de você encarar a perícia. Aqui, ó, deixa eu virar aqui a tela. Peraí. Aqui, ó. Mindset de um Expert. É o primeiro módulo, que é justamente para você entender ali como virar a chave. A minha internet está meio ruim hoje aqui. Oi, meu bem, tá falando de você aqui. De mim? Porque perguntaram aqui sobre a sua participação no Expert em Perícia. Eu estou mostrando aqui o módulo de Mindset aqui. Então a Thaís, ela fala sobre toda essa parada aqui. Aqui do perfil? Cadê? Qual? Aqui. Esse, que aí dá pra ver. Aqui, ó. Descobrindo o perfil comportamental. Então a Thaís vai te ajudar em tudo isso. Que é o tipo de Mindset, reprogramando. Então aqui, ó. Habilidades para ganhar as perícias. Então a Thaís vai te ajudar nisso tudo. Ela tá aqui, ó. Chegou aqui, ó. Cheguei. Tava fora, galera. E não só isso, na parte de... Qual que é a dúvida? Não, pediu para falar mais sobre essa questão de mindset que você fala no curso, né? Então a Thaís, ela vai te direcionar para você entender qual que é o seu perfil, para que você possa ajustar o seu perfil, entender quais são as habilidades necessárias para você ganhar as perícias e colocar em prática. Não simplesmente ficar só fazendo curso, sabe? Não, é fazer e aprender e colocar em prática. Então a Thaís, ela ensina tudo isso aqui para vocês no módulo de Mindset, para que você possa chegar ao resultado o mais rápido possível. Nesse módulo eu abordo bastante, principalmente, a você superar medo, insegurança, às vezes timidez, às vezes você tem vergonha de conversar, de falar. Que nem ela. Tem alguma restrição ali de, será que vão me barrar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Então a gente trabalha nesse módulo de mindset, que é de mentalidade, né? Todo o seu posicionamento profissional, para você ser um profissional mais seguro, mais assertivo, mais objetivo e que executa mais e realiza mais coisas. Então esse módulo, por isso que ele é o primeiro. Exatamente, porque a Thaís tinha esse perfil de muita timidez, insegurança, medo, e aí já faz algum tempo que ela vem trabalhando sobre isso, vem estudando sobre isso. Então nós identificamos que muitos alunos tinham esse mesmo perfil, né, de comportamento, e por isso nós incluímos isso dentro do curso para, assim como ela pôde se desenvolver nessa área, ajudar
os alunos a se desenvolver também, para que vençam o medo e a timidez, e aquilo que eu falei lá no começo da nossa aula de hoje, né? Para que a insegurança e o medo não sejam uma âncora, e sim apenas pontos de atenção para que você faça ainda melhor. Tem alunos que descobrem o perfil comportamental e entendem muitas coisas. A gente teve aluno que até conseguiu ajudar o filho. Exatamente, em época escolar e tal, porque conseguiu identificar qual é o perfil daquele filho e conseguiu ajudar ele melhor a concluir os estudos, a superar algumas coisas. Então, quando a gente se entende, a gente consegue entender melhor o outro e consegue entender melhor o mundo e como ele funciona e se cobrar menos. Então, esse módulo é para trazer mais leveza. Exatamente. Vai ficar por aqui? Acho que não. Mas não? Se precisar, me dá um oi que eu tô acompanhando. Tá bom. Tá bom? Você consegue pegar uma água para mim, por favor, que eu esqueci? Obrigado, meu anjo. Bom, nada melhor do que a própria especialista falar, não é mesmo? Mas a participação da Thaís no curso é ímpar. Também não tenho experiência, não tem problema, Diane. Conhecimento supera experiência. Saber elaborar laudo, carta, modelos, todos os modelos que você vai precisar, Edinalva, no Expert em Perícia tem, tá? Lá, eu vou mostrar aqui, deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Box do Expert, modelos e planilhas. Então, é uma aba do curso aqui, ó, com todos os modelos que você precisa para a sua atuação, tá? Todas as ferramentas para fazer prospecção de clientes, ferramentas para fazer gestão. Opa, não abriu. Aqui, ferramentas de gestão. Tem tudo. O Expert em Perícia ele é reconhecido no MEC porque ele é completo. É isso que faz com que o aluno possa ter uma atuação profissionalizada, né? Eu preciso de uma proposta para enviar para o cliente. Tem um modelo lá, você vai adaptar. Preciso de um contrato, tem um modelo lá. Preciso de um relatório, tem um modelo lá. Tem tudo lá. Tá? Então, eu tinha esse problema de não saber. Eu aprendi na raça ali, né? E por isso que eu desenvolvi e agora disponibilizo para os nossos alunos. O Bruno, com a capacitação do Wagner, a perícia vai ser mão. Vai ser muito mais leve. Sou um concursada municipal há 19 anos, Ediane. Quando começará as próximas aulas? Desde o início. Bom, o Expert em Perícia, assim que você faz o pagamento do curso, né, que é computado o pagamento, por exemplo, se você faz a sua inscrição e paga no cartão de crédito, coisa de 1-2 minutos, você vai receber no e-mail o link de acesso à plataforma, login e senha, e você já pode assistir as aulas, já está disponível. Simples assim. Simples assim. No dia 28 desse mês, a gente já vai ter um plantão de dúvidas ao vivo. Quem entrar, por exemplo, na segunda-feira, a inscrição para o Expert em Perícia abre na segunda-feira. Quem entrar na segunda-feira, no dia 28 já consegue participar da mentoria coletiva, que é o nosso plantão de dúvidas. Então, vou fazer o pagamento no boleto. Aí precisa esperar a compensação bancária. Mas a gente consegue ajudar também, por quê? Você manda o comprovante para a gente faz a liberação manual aqui no sistema, depois que compensa, a liberação vira definitiva. Então, assim que faz a inscrição, computa o pagamento, você já recebe o link de acesso à plataforma, login, senha e manda ver. Na Vitor, fico insegura, qual sua dica para isso? Se capacitar. A capacitação é fundamental para a insegurança, né? Até isso comentou bastante aqui. Deixa eu ver aqui do boxinho. Pode o TST atuar como perito no Tribunal Regional do Trabalho? Pode, se não houver engenheiros na localidade. O juiz pode nomear um TST, tá? Isso fica a cargo do juiz. Se a parte achar que não deve, a parte que conteste. O juiz pode nomear um TST, tá? Mas não é comum. O que é comum são os técnicos atuarem como peritos particulares e não perito no Tribunal Regional. E o caminho que eu indico é esse. Perito particular. Por quê? Você não vai precisar esperar, em média, 5 anos para receber o valor dos seus honorários. Você não vai ficar sem saber o que você vai receber. Porque é isso, eu não sei se vocês sabem, mas
O perito da justiça, ele pede lá um valor de honorário lá, R$10.000. Ele não recebe os R$10.000. Ele vai receber o que o juiz determina. Porque quem vai pagar isso vai contestar. Então, o juiz define o quanto o perito vai receber e ele só recebe no final do processo, que em média dura 5 anos no Brasil. Então, como perito particular, você vai receber o que você negociar com o seu cliente no prazo que você negociar com o seu cliente. Não tem isso de esperar isso aqui. Janaína, funcionário entrou contra a empresa alegando os riscos, inclusive solicitando PPP. Fizemos LTCAT com carta de extemporaneidade. Na perícia ocorre de não aceitar? Aceita sim, não tem problema nenhum, aceita. Se o perito vai levar em consideração ou não é outra situação, mas o documento é aceito sim, tá? E aí, Janaína, vou falar uma coisa. LTCAT, PPP, não são os melhores documentos a serem utilizados na perícia de insalubridade e periculosidade. Por quê? São documentos cujo foco da análise é previdenciário para aposentadoria especial e não análise técnica de insalubridade e periculosidade. Tá? Então, documento adequado para a perícia é laudo de insalubridade e laudo de periculosidade. Aqui a Thaisinha está comentando aqui, dá para fazer um bolo sozinho sem nunca ter cozinhado? Sim, vai ficar bom? Eu duvido. Pelo que entendi, se sou CLT e quiser conciliar com a perícia, é melhor atuar como assistente técnico da perícia judicial? Sim, Bruno, com certeza. Porque você vai fazer a prospecção do cliente naquele tempo que você tem definido, né? Você pode atuar de home office. Na hora de você acompanhar uma perícia, você pode negociar com o seu chefe ali um banco de horas. Você vai fazer a sua atuação conciliando com o seu CLT. Com o perito judicial, nem sempre é possível conciliar. Nem sempre. Porque às vezes os prazos do processo são mais curtos. Quando o perito ele emite um laudo pericial, esse laudo vai ser contestado. Porque ele vai ser favorável a alguma das partes. E mesmo que ele seja inconclusivo, que ele não seja favorável a nenhuma das partes, ele vai ser contestado. E contestado pelas duas partes quando isso acontece. E o perito tem que responder tudo isso. E o prazo é curto. E só recebe lá no final. Então, para aqueles que têm o sonho de ser perito judicial um dia, começa pela assistência técnica. Você vai entender a atuação, você vai ganhar experiência, vai ganhar conhecimento, fazer fluxo de caixa, gerar renda. Aí depois você se dedica à perícia judicial. Porque aí depois você vai poder até mesmo conciliar as duas se você quiser. A Regina, quanto tempo de capacitação com você? Bom, Regina, o meu curso ele é certificado pelo MEC com 65 horas de duração, tá? Então, as videoaulas do curso têm 65 horas de duração. Mas existem todos os materiais complementares que estão dentro da plataforma, com lives, com uma série de materiais complementares que existem dentro da plataforma, tá? E você tem acesso a todas as ferramentas, inclusive ao grupo de apoio e suporte, que é diretamente no meu telefone, né? As mentorias coletivas por 12 meses, tá? Então, você fica comigo no mínimo 12 meses. Por que no mínimo? Porque você pode renovar o seu acesso depois desses 12 meses para continuar junto conosco, e aí até com uma condição mais barata ainda. Deixa eu ver aqui. Insalubridade depende do agente, dependendo do agente, independente do tempo de exposição, dá direito ao trabalhador? Não é assim. Por quê? Então assim, a insalubridade, dependendo do agente, dá direito ao trabalhador independentemente do tempo de exposição? Não, por quê? O artigo 189 da CLT, ele fala o seguinte, serão consideradas atividades e operações insalubres aquela que, por sua natureza,
Condições ou método de trabalho expõe o trabalhador a agente nocivo à saúde acima do limite de tolerância fixado em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, o tempo de exposição tem que ser avaliado. E aí o que eu ensino para os meus alunos é avaliar o ciclo de exposição. Não somente focar em tempo, mas sim em ciclos de exposição. Como que acontece o ciclo de exposição? O conceito de ciclo de exposição dá outra visão sobre a atuação. E aí você consegue efetivamente fazer uma análise técnica e contrapor, às vezes, análises periciais deficientes que podem ser feitas. Tá? Então, o ciclo de exposição é muito importante esse conceito, porque isso faz com que você possa atuar de forma assertiva e cobrar que o perito faça a análise pericial da forma correta. Tá? Um exemplo para vocês. Eu tive uma perícia onde a pessoa trabalhava. Se a gente pegar o ciclo de 1 hora de exposição, ela trabalhava 20% do tempo, tá? No local, e 80% do tempo no outro local. Esses 20% do tempo tinha uma intensidade do agente elevada. O 80% no outro local não tinha exposição a nenhum agente. O que o perito fez? Veio aqui e mediu, considerando que era para toda a jornada. Eu falei, não, peraí, você só vai medir aqui? Porque é o valor de pico, né? Eu falei, não é valor de pico, era uma avaliação de ruído. Você tem que avaliar o ciclo de exposição, porque aqui ela só fica 20% do período, o restante ela fica lá que não tem ruído. Então você tem que medir lá também. É porque é só para a gente ter uma ideia. Eu falei, não, vamos lá, a gente mede lá. E aí o perito foi, mediu no outro local, chegou o resultado do laudo pericial favorável ao meu cliente, que era a empresa. Por quê? Porque a própria norma fala que você tem que avaliar o efeito combinado para o ruído. Não é para o valor pico. Então, entender isso é fundamental para você gerar resultado para o seu cliente. E a base para isso é o artigo 189 da CLT. É isso que vai fazer com que o cliente enxergue a autoridade na sua atuação, que o perito enxergue a autoridade na sua atuação, tenha muito mais cautela na análise e faça uma análise muito mais assertiva. O que muitas vezes é o que vai fazer com que você gere o resultado para o seu cliente e possa cobrar cada vez mais honorários, ter cada vez mais casos. Se for atuar como assistente técnico para uma empresa em uma causa onde a empresa não implementou nenhuma medida, como proceder nessa atuação? Bom, você tem três saídas. Primeira coisa, não aceitar o caso. Nós, como prestadores de serviços, nós temos a liberdade de não aceitar. Segunda saída, você vai fazer a análise do caso antes da perícia acontecer. É mostrar para o cliente que, olha, se for para a perícia, vai perder. Não adianta ir para a perícia. Faz um acordo. Cede um pouco e faz um acordo. Terceiro caso, explicar para a empresa isso, a empresa, às vezes é a estratégia da empresa ir para a perícia. Você vai lá buscar o melhor resultado possível. E às vezes o melhor resultado, vem o quê? De uma análise pericial mal feita, de um período imprescrito, ou um período prescrito, um período que já prescreveu a exposição, uma análise de tempo de afastamento, porque naquele tempo não tinha exposição. E às vezes é interessante para a empresa, por quê? Porque a empresa quer jogar isso para frente, e está tudo bem, é uma estratégia da empresa, não tem nada a ver com isso. Então a empresa vai para a perícia, mesmo sabendo que o resultado é 90% de chance de ter o resultado desfavorável, tem o resultado desfavorável, recorre, por quê? Porque ela vai ganhar tempo. E aí muitas vezes, esse tempo, o dinheiro que ela ia pagar da indenização, ela aplica isso e ela paga a indenização só com os juros que ela ganhou. É estratégia de negócio. Nós, como assistentes técnicos, perito particular, não temos nada a ver com isso. Estratégia de negócio da empresa. Tá? Eu tive um cliente uma vez que eu fui lá, fiz análise para ele. Falei, olha, se for para perícia, falei para o cliente e para a advogada, se for para perícia, vai perder, porque aqui existe uma condição que é muito clara, a caracterização da periculosidade. Então eu indico fazer acordo. A advogada conversou com o cliente e tal, o cliente foi e fez um acordo. Passou uns 2, eu não ganhei nada nesse caso. Eu não ganhei nada.
É uma advogada que é minha parceira já há muitos anos e eu faço análise para ela. Passou uns 2 meses, ela me mandou uma mensagem, olha, sabe aquela empresa assim, 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 assim? Eu falei, né, você fez acordo e tal? Ela falou, fizemos um acordo, só que o dono da empresa quer conversar com você. Beleza, né? Entrei em contato com ele, marcamos uma reunião, fui até a empresa. Ele me contratou para fazer uma análise técnica dos passivos trabalhistas que ele tinha. Nessa perícia eu iria cobrar para ele ali uns R$ 2.500, porque o caso não era tão grande, né, levando em consideração todas as variáveis, né, e do valor que eu cobrava à época, seria um valor mais ou menos de R$ 2.500. Para a análise de passivo trabalhista que eu fiz para ele, eu cobrei R$ 5.000. Então eu recebi o dobro do que eu iria receber, por quê? Porque eu não fiquei focando no dinheiro, eu foquei no resultado do meu cliente, é aquilo que eu tinha falado, né? O seu resultado é consequência do que você projeta para o seu cliente. Eu projetei o resultado do cliente, não projetei o meu resultado. A consequência veio depois, onde eu consegui ter um honorário maior do que eu teria, o dobro do que eu teria se eu tivesse simplesmente empurrado ali aquela perícia para fazer. Mas isso tudo, você vai conseguir tendo as técnicas e estratégias adequadas para que você possa mostrar para o cliente de maneira efetiva. Explicando, demonstrando, evidenciando e fazendo com que o cliente abra os olhos para a situação. Galera, estamos encerrando daqui a pouquinho, hein? Mais uns minutinhos aí. Se eu não conseguir responder a sua pergunta hoje, vai ficar para a próxima quinta-feira, tá bom? Obras, engenharia, fiz curso ano passado e nunca consegui descertificação. Não entendi, desculpa. Desertificação, não entendi. Ana, aqui, ó, faz um pacote bom aí do seu curso e da Thaís. É o mesmo, é o mesmo. No final, se você está participando do workshop, você vai ter lá uma condição incrível para entrar no curso. O Vemisson aqui, Wagner, as vagas são limitadas, tem número específico? Não, no curso Expert em Perícia nós não temos um número específico de vagas, mas nós temos uma carga de alunos que nós conseguimos atender. E o atender não é se eles cabem no nosso sistema ou não. Nosso sistema tem vaga até dar com pau, né? A gente utiliza, por exemplo, o nosso grupo de apoio e suporte do Telegram, nós utilizamos, por exemplo, no nosso grupo de apoio e suporte, o aplicativo do Telegram, não o WhatsApp. Por quê? Porque o número de vagas ali é ilimitado, né? Dentre outros benefícios. Mas nós temos uma carga de aluno que nós conseguimos atender no sentido de dar um bom suporte, tá? Então, assim, a gente vai abrir inscrição na segunda-feira, tá? Quem entrar no workshop vai receber o link de inscrição antes. E a inscrição fica aberta até sexta. Se essa carga for atingida no meio da semana, eu encerro a inscrição, tá? Só para vocês terem ideia, no workshop foram mais de 10.500 pessoas que se inscreveram e estão participando. No Instagram nós temos mais de 27 mil seguidores, mais de 11 mil no YouTube, né? Então, todo esse pessoal vai receber a oportunidade de entrar no Expert em Perícia. Aqueles que estão no workshop vão ter uma condição diferenciada, tá? Mas todos vão receber a oportunidade de entrar no Expert em Perícia, com condição diferenciada, como quem está no workshop, ou não, para quem não tiver. Então, se eu completar essa carga de alunos aí no meio da semana, na quarta, quinta-feira, eu encerro as inscrições. Já teve vezes de encerrar na quarta-feira. Sueli, boa noite, me interessa pelos seus cursos. Sueli, participa do workshop, está rolando essa semana, é gratuito, e lá eu vou dar informação sobre o Expert em Perícia, que é o meu curso de formação. O link está lá na minha bio, você ainda consegue assistir às aulas. Boa noite, eu queria saber como é feito as análises e perícias na prática. Eu quero começar, mas não dá para falar isso numa live. Eu tenho um módulo do curso só para ensinar como faz a análise dos processos e a perícia na prática. Não tem como falar isso de uma maneira tão rápida assim. Você precisa saber o que analisar, como analisar, quando e por quê. Saber como projetar isso para o seu cliente.
envolvendo toda a parte de documentação, todos os aspectos legais, teóricos e técnicos. Tá? Mostrar isso para o cliente e depois como preparar as estratégias para fazer uma boa perícia. Tá? Então, você precisa ter um método de trabalho. Se você não tem um método de trabalho, fica muito difícil você conseguir colocar tudo em prática. Por quê? Porque são várias etapas. É difícil? Eu diria que não. É mais complexo do que difícil. Assim, são várias etapas, não que seja extremamente difícil, mas são muitas etapas a serem cumpridas. Se você não tem um método, você se perde no caminho. Se você tem um método que funciona como um GPS, você vai saber exatamente o que fazer em cada etapa. E aí, você consegue ter clareza, isso te traz agilidade e te traz assertividade, principalmente se você tem as ferramentas. E aí você consegue fazer uma atuação de destaque. Tá? Agora, não tem como eu falar aqui sobre como fazer na prática as análises e as perícias, porque são muitos processos, são várias etapas, e é por isso que eu criei um curso de capacitação na área, para aqueles que querem realmente, não só de curiosidade. O João Vitor, o parecer técnico seria o carro-chefe dado do auxiliar de perícia? Ele serve para que a empresa possa entrar com recurso ou contestação da decisão do perito? João Vitor, mais ou menos, tá? Não é o carro-chefe e não é auxiliar de perícia, né? É assistente técnico, tá? Ou perito particular, como eu gosto de chamar, acho que facilita perito particular, né? Não é que o parecer técnico é o carro-chefe, né? É uma das etapas da sua atuação, tá? Ele vai servir para a empresa evidenciar as suas convicções, né, de que não tem direito a nenhum adicional de insalubridade ou periculosidade. E para quem atua para o reclamante, o João Vitor, o parecer técnico vai servir para evidenciar que a pessoa tem direito ao adicional. Ele é a base para você elaborar a contestação da decisão do perito se for desfavorável para o seu cliente. Não é o parecer técnico que vai contestar. Ele é a base para você fazer a impugnação. É um outro documento. Tá? Então, parecer técnico é apenas uma das etapas da atuação. Mas não adianta você saber fazer toda a estrutura de parecer técnico, ter um documento bombadão, se você não fez uma boa perícia. Porque a perícia é a base para a elaboração do parecer técnico. Não adianta você saber fazer uma perícia ali, massa, saber perguntar tudo e tal, como falar com o perito, se você não sabe decidir as estratégias para aplicar na perícia, para o caso. Não adianta você ser um estrategista se você não sabe analisar o processo. Está tudo interligado. Por isso que o método faz a diferença. Qual o valor do curso? O boleto é parcelado? O Henrique, no final do workshop eu vou dar todas as informações do curso, tá? Então se inscreve no workshop lá, eu vou dar todas as informações. Não adianta te falar valor aqui se você não sabe o que tem dentro do curso. Só vai poder avaliar se é viável ou não, se vale a pena ou não, se você souber o que tem dentro. Não é verdade? Sim, ó, não é dos mais baratos, tá? Não é como estão fazendo aí promoção de carnaval, Páscoa, R$ 497, R$10 que nem eu vi outro dia. Loucura. Não é, tá? Mas é o único que tem a certificação do MEC que te traz não é a certeza, mas te traz a credibilidade do MEC para que você possa atuar de forma profissionalizada. A certificação do MEC significa isso, que o aluno tem condição de atuar de forma profissionalizada mesmo começando do zero. Vai depender da sua atuação, vai depender de você estudar e colocar em prática, né? Então, assiste o workshop que no final você vai ter acesso a uma condição diferenciada, inclusive, para fazer a inscrição na segunda-feira, tá? Forma de pagamento eu também vou falar lá e vou falar na semana que vem também, tá bom? A princípio o boleto não é parcelado, a princípio é à vista, mas a gente está estudando isso daí ainda. Uma ótima noite ao Irã. O Alciclei, Wagner, se a perícia for favorável para o lado da parte que eu sou assistente técnico, preciso mesmo assim emitir parecer sobre o laudo do perito judicial? Então, Alciclei, o seu parecer não é sobre o laudo do perito. O seu parecer é da sua tese para o caso. Então, assim,
Como é que eu ensino os meus alunos? Não sei se você é o Ciclei que entrou agora no curso. Se for, tá tudo detalhado lá no módulo 8, tá? Na etapa 1, 2, 3, 4 do módulo 8, ok? Eu apresento o meu parecer técnico antes do laudo do perito. Não é sobre o laudo, eu apresento antes. Eu defino as estratégias, eu defino as minhas teses, as minhas convicções, evidencio tudo e apresento o meu parecer técnico antes. O perito que corre atrás. Se o laudo do perito for favorável à parte que eu estou representando, eu vou fazer uma manifestação de concordância com o laudo. Eu vou dizer o porquê que eu concordo com o laudo. Isso é muito importante também. Não é simples, o laudo foi favorável, beleza, tá bom, acabou. Não! Você precisa dizer por que a parte concorda com o laudo. Por quê? Para enfraquecer a impugnação da parte contrária. Veja que é tudo estratégia, gente. Não é à toa que se obtém resultados, é com base em estratégias. Então, dessa forma, você consegue garantir que o perito não vai mudar de ideia em função da impugnação que venha e que o juiz não vai deixar de seguir o laudo do perito em função da impugnação que venha do outro lado. Deixa eu ver se tem aqui. Sou engenheiro, 15 anos como TST, posso conseguir o título de engenheiro de segurança sem pós? Não, não pode. Fui chamada para uma perícia. Como levar ao juiz o laudo de coleta como laudo... Nossa, não dá para entender a pergunta, desculpa. Fui chamada para uma perícia. Como levar ao juiz laudo coleta como laudo uma carta base valor? Desculpa, não dá para entender a pergunta. Então vamos aqui nas que foram colocadas aqui, que eu já estou encerrando a pergunta do Vagnão, hein? Vagnão, atualmente os advogados estão solicitando na Justiça do Trabalho, além da perícia relacionada à insalubridade e periculosidade, a revisão do PPP. Qual a sua opinião? Bom, é o direito do advogado, é direito de pedir. Só que aqui a gente entra numa esfera diferente, previdenciária. E por que isso aqui acontece? Ô Leonardo, vou te explicar por que isso acontece. Por conta da GFIP, que vai se traduzir em impostos. Quando a empresa paga o adicional de insalubridade, ela tem um recolhimento de FGTS diferente de quando não paga. Então a GFIP ela é relacionada ao FGTS. Então se a empresa paga insalubridade, paga periculosidade, ela tem que recolher uma alíquota maior referente à GFIP. Se ela não paga, a alíquota é menor. Isso dá diferença no fundo de garantia. Então eles pedem a revisão do PPP buscando o quê? Que haja uma caracterização e com isso haja também um ganho em cima do fundo de garantia. Por isso que quando você vai fazer a análise do caso, Leonardo, e vai estimar os valores de indenização pedidos ali, que nem sempre os advogados deixam isso claro, você precisa entender que o adicional de insalubridade e periculosidade é uma verba de natureza salarial. E em cima dela tem diversos reflexos. Então quando você vai entender quanto que é o pedido de insalubridade ou periculosidade, você precisa entender que isso daí incide sobre 13º, férias, fundos de garantia, a multa, tem uma série de influências, tá? Então isso é fundamental para que você possa fazer a avaliação correta, e eu desenvolvi uma fórmula para isso e ensino para os meus alunos para que possam fazer o cálculo de forma rápida, eficiente e assertiva também. Como podem demorar tanto para pagar uma perícia? Então falta profissional no mercado, impossível esperar 5 anos para receber. A perita Vanessa Camargo. É a forma como a justiça trabalha, né, Vanessa? Assim como, eu vou colocar alguns pontos de reflexão aqui, Vanessa, rapidamente. Assim como é que pode o juiz nomear um perito sem saber da sua capacitação técnica? Tem muitos peritos recém-formados que não sabem fazer análise de insalubridade, de periculosidade, que não têm capacidade técnica. E mesmo assim são peritos, não é mesmo? Então assim, faltam profissionais, né, tanto para a esfera judicial quanto para a assistência técnica pericial, tá?
A grande questão é que o perito judicial ele está amarrado na justiça. Então você tem a benesse de ser de confiança, simplesmente nomeado num caso, né? Quando você consegue conquistar ali a confiança do juiz, porém, esse é o bônus. O ônus qual é? Não saber quando recebe nem quanto recebe. O assistente técnico ele vai atrás dos seus clientes. Só que ele negocia com o cliente e ele vai saber exatamente quando ele recebe e quanto ele recebe. E ele não precisa ficar amarrado na localidade dele, porque o perito do judicial ele vai atender na localidade dele, no máximo ali, uma região muito próxima. O assistente técnico atua em qualquer lugar do país. Então a atuação dentro da assistência técnica pericial, no meu entendimento, traz inúmeras vantagens justamente por isso. Eu mesmo, Vanessa, eu atuei como perito judicial de 2013 a 2016. 2013, 14, 15, 16. E eu deixei a atuação como perito judicial. Eu informei lá a Justiça do Trabalho que eu não queria mais. Porque para mim não fazia sentido isso. Trabalhar sem saber quanto eu ia receber e quando. Só para você ter ideia, Vanessa, eu atuei num caso no segundo semestre de 2015. No primeiro semestre de 2015, eu recebi o valor dos meus honorários foi agosto ou setembro de 2023. No segundo semestre de 2023. 8 anos para receber o honorário. R$ 2.150. Hoje em dia, um caso que eu atuo, normalmente o valor mínimo que eu cobro é 3 mil. E para receber, muitas vezes à vista, em 15 dias. A contestação que eu fiz de um laudo pericial. A empresa é de São Paulo, tem filial em Vitória, no Espírito Santo. Me contratou no começo de fevereiro. Eu entreguei. Deixa eu ver aqui, vou falar a data para vocês. Eu entreguei a contestação no dia 16 de fevereiro. Eu vou receber dia 4 de março. Recebi a confirmação da empresa hoje. Eu emiti a nota fiscal para a empresa e eles me confirmaram hoje que o recebimento é dia 4 de março. R$ 2.200. Então só nessa impugnação eu recebi mais do que nessa outra perícia que eu fiz como perito judicial. E não demorei 8 anos para receber. Vou levar menos de 30 dias, 20 dias aproximadamente para receber. Esse é o poder da assistência pericial. O que são essas placas na estante? O Patrick perguntando. Patrick, essas placas aqui são de reconhecimento dos meus alunos. Tá? São o resultado que eles geram para o cliente deles. Porque como eu falei, né? Aquilo que você projeta para o seu cliente, consequentemente, volta em resultados para você. Então, nós premiamos os nossos alunos em função dos resultados que ele alcança para os clientes. Essa plaquinha aqui é a placa de R$500 mil em resultado favorável nas perícias trabalhistas para o cliente. Então, ele recebe na casa dele a placa de perito particular certificado. Na hora de você fazer a prospecção de cliente, de você conversar com os clientes, você tem isso aqui no seu portfólio, te coloca em outro patamar, tá? No workshop da Semana do Perito Particular, Patrick, eu mostro diversos alunos que já receberam essa placa aqui. Se você ainda não assistiu às aulas, se inscreve, o link está lá na minha bio, assiste, são 3 aulas, cerca de 30 minutos de duração cada aula, e aí você vai entender toda a atuação na assistência técnica pericial e entender sobre isso aqui também, tá? A gente premia os alunos que conseguem pelo menos 50 mil, 100 mil, 300 mil, 500 mil ou R$1 milhão em resultado favorável para os seus clientes em 12 meses. E é um prêmio mesmo, você não paga nada. Deixa eu ver a hora aqui para eu finalizar. Comecei um curso de perícia judicial e não me informaram que demorariam tanto para receber 5 anos. Então falta peritos assim, impossível trabalhar. Vanessa, esse é um problema. A maioria dos cursos da área não falam a verdade.
né? Vendem como se fosse algo muito simples, muito fácil. É só ir lá, recebe. Não, não é assim não. Fora, Vanessa, uma outra questão, tá? Eu vou te falar agora. A grande maioria dos processos, as pessoas que entram com o processo pedem assistência judiciária gratuita, chamada AJG, né? Que elas não têm dinheiro para pagar o custo do processo. Se o resultado da perícia é favorável para a empresa e não para a pessoa, quem teria que pagar o perito seria a pessoa. Quem perde a perícia paga o perito. Então, quem teria que pagar o perito seria a pessoa. Só que ela tem assistência judiciária gratuita. Ela não tem dinheiro para pagar o custo disso. Quem vai pagar o perito é o Estado, é a União. E você sabe, Vanessa, quanto que é a tabela do Conselho Nacional de Justiça para laudos de insalubridade e periculosidade? R$ 806. R$ 806. Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu acho facilmente aqui. Deixa eu ver se eu acho para colocar para vocês aqui na tela. Aqui, ó, Conselho Nacional de Justiça disponibiliza, publica... Ah, não, esse aqui não é... Deixa eu achar aqui certinho. Cadê? Deixa eu ver se eu acho nesse aqui, senão depois eu publico alguma coisa nesse sentido. Só tô achando de 2016, tem uma mais nova. Aqui, ó. Esse daqui é de Minas Gerais. Eu vou virar aqui a tela para mostrar aqui. Esse aqui é de Minas Gerais, mas reflete a realidade, tá? Aqui, ó, portaria 6180 de 2023, Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça. Então tá aqui, ó, engenheiros e arquitetos, laudo de insalubridade. Aqui, deixa eu grifar aqui. Laudo de insalubridade ou periculosidade conforme normas técnicas respectivas. Valor do honorário R$ 560,62 no estado de Minas Gerais. Mas o juiz pode arbitrar mais. Sim, o juiz pode esticar isso um pouquinho. Mas ele não vai chegar em 2.000, ele não vai chegar em 5.000 nunca. Porque ele precisa prestar conta se ele faz isso. Então... essa é a realidade do perito judicial. Aqueles que estão há muito tempo atuando na área, conseguem boas nomeações, saindo da JG, conseguem muitos casos. Por quê? Porque já são conhecidos dos juízes há muitos anos. Quem está começando agora é outra realidade. Wagner, aqui no Paraná tem assistentes que são técnicos de segurança, tem receio de não conseguir atuar por causa de alguma restrição no mercado por não ser engenheiro. Qualiseg. Tem sim, o pessoal da Qualiseg aí, sim, tem técnico de segurança. Assim, ó, existem clientes que exijam que sejam engenheiros? Sim, tem cliente que exige isso. Mas eu ensino como você faz isso, como você consegue atuar mesmo com clientes que exijam isso. Eu ensino dentro do meu curso como você consegue atuar mesmo com clientes que exijam isso e você sendo técnico de segurança, tá? É comum os clientes exigirem isso? Não, não é comum.
principalmente os clientes menores, que são a grande maioria. Né? Os clientes maiores é que tem alguma exigência nesse sentido. Clientes menores não estão nem aí se é técnico, se é engenheiro. Quer saber se você resolve o problema para ele. Advogado é a mesma coisa. Então, não tenha receio. Alciclei, sou eu mesmo, entrei no curso recentemente, estou amando as aulas, vou chegar nessa disciplina, didática do curso e ensinando está sendo ouro. Show de bola, Alciclei, obrigado. Estou em 3 anos, ramo de higiene ocupacional, realizando amostras e dosimetrias, mas isso, será que eu consigo focar e me especializar em perícia só na parte de equipamentos? João Vitor, na assistência pericial você não usa nenhum equipamento para atuar. Então, assim, pelo menos na minha metodologia, você não usa nenhum equipamento para atuar, então não faz sentido se especializar na parte de equipamentos, a não ser que você queira vender serviços para peritos da justiça que não têm os equipamentos, esse tipo de coisa. Mas como assistente técnico, você não precisa de nenhum equipamento para atuar. Pelo menos na minha metodologia não precisa. Eu, desde que comecei a atuar, faz mais de 12 anos, nunca gastei R$1 comprando equipamento de medição para fazer uma perícia como perito particular. Bom, galera, vou ficando por aqui no Pergunta para o Vagnão de hoje. Já extrapolei o horário aqui, 1h30. Pergunta para o Vagnão é 1 hora, mas eu vou aqui, eu me perco aqui, fico respondendo, vou embora aqui. É isso. Então, amanhã, às 8 horas da manhã, vai ser liberada a aula 3 do workshop. Tá? Se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, aproveita agora, finalzinho de noite, são 9h30 agora, 9h34. Assiste as aulas, você vai se dedicar ali pouco tempo para assistir as aulas. Lá tem inclusive como você pode assistir mais rápido as aulas, tem lá na plataforma, está lá escrito como assistir 2 vezes mais rápido. Tá? Então aproveita agora, já assiste as aulas. Amanhã assiste a aula 3, você vai entender todo o mercado de atuação, como é que funciona, todo o passo a passo, como você pode se aproveitar desse mercado, como começar em 90 dias, ter um faturamento mínimo aí de 5 a 10 mil reais por mês, entender a sua escala evolutiva, como vai ser o seu crescimento dentro da assistência pericial e as oportunidades que estão inseridas dentro do mercado de assistência pericial e entender se é para você ou não isso, se realmente é o que pode alavancar a sua carreira, dar um novo rumo para a sua carreira, fazer com que você ganhe mais, fazer com que você conquiste todos os seus sonhos, seus objetivos ou não. Tá? Então, assiste o workshop. As aulas elas vão ficar disponíveis até domingo, às 23h59. No domingo, sai do ar. Tá? E aí, eu vou me dedicar aos alunos que vão entrar na próxima turma do Expert em Perícia. Okay? Então, aproveita, assiste, tira todas as suas dúvidas. Tem lá na plataforma, tem a área para você colocar seus comentários, suas dúvidas. Eu vou respondendo, vou lendo, vou respondendo, para ajudar a fazer com que você entenda se a assistência técnica pericial é para você, se essa oportunidade de carreira é para você ou não, e você aproveitar a oportunidade de ingressar no mercado ainda no primeiro semestre de 2024, tá? Domingo, 23h59, a gente encerra o evento, sai tudo do ar, não dá para baixar mais apostila, certificado, nada, sai tudo do ar, tá? Quem tentou assinar a lista de presença, não deu certo, vai tentando, galera, porque às vezes sobrecarrega o sistema, são mais de 10 mil pessoas inscritas, às vezes sobrecarrega o sistema e aí não dá certo, mas vai tentando que tá tudo bem, tá? Lembrando que o certificado é o certificado de participação do evento, não é o certificado de capacitação na área, tá? É apenas participação do evento. É como você ir na FISP, que é a Feira Internacional de Segurança no Trabalho, e achar que está capacitado para atuar na área porque você tem um certificado de participação na feira. Não, você somente participou da feira, você não está capacitado para atuar na área. Tá? Então, eu assisti a feira de profissões, eu já posso atuar na área? Não, você assistiu a uma feira de profissões, você não se capacitou para atuar na área. É a mesma coisa. O workshop é um evento, não é um curso. Tá? Então, o certificado é de participação no evento. Tá? Agora, se você quer um certificado de peso realmente, aí é o Expert em Perícia, aí a coisa muda de figura. E mais importante, gente, certificado, no fundo,
não quer dizer nada. No fundo, você pode pegar o seu certificado e simplesmente, rasgar ele. O que quer dizer, o que de fato faz a diferença é o resultado que você sabe dar para o seu cliente. É isso que vai te colocar num outro patamar. Não é ter 200 certificados. Tem uma frase que eu falo para os meus alunos e ensino para eles que é o seguinte: resultados valem mais do que títulos. Resultados valem mais do que títulos. Grava isso. Sobre a lista se abrir, ela inova a guia, dá certo para preencher? Sim, dá certo, não tem problema. Tá bom? Resultados valem mais que títulos. Esses valores têm que emitir nota fiscal? Sérgio, eu recomendo atuar de forma regularizada, tá? Sempre emitir nota fiscal, até para você não ter problema com o imposto de renda depois, com a Receita Federal, ok? Então eu recomendo sempre emitir nota fiscal dos seus serviços. Até no curso a gente tem a aula de um contador, né, para ajudar nessa questão. A diferença é o quanto você vai recolher de imposto em cima disso, Sérgio. Porque 6% de imposto para o Simples é coisa pouca, agora vai reduzir para 4% de imposto no Simples. Então é coisa muito pouca, né? E a capacidade de emitir nota fiscal, mesmo como autônomo, traz o quê? Autoridade e confiança junto ao cliente. Tem cliente que fala, não, eu não quero nem nota fiscal. Tá bom, aí você faz o que o cliente deseja. Tá? Mas eu sempre emito nota fiscal e recomendo isso para os meus alunos. O pessoal da Qualiseg aqui, é uma afirmação, o pessoal que não conseguiu preencher, é só abrir uma nova guia, ali o certificado que dá certo. É isso aí, valeu pessoal da Qualiseg. Bom, show de bola, galera. Vou ficando por aqui no Pergunta pro Vagnão de hoje. Obrigado pela presença de todos vocês. Participem, assistam as aulas do workshop. Até domingo vai estar no ar. O próximo quando vai ser, Vagnão? Vixe, sei lá, só de lá no segundo semestre, provavelmente. Tá? Então, assista o workshop, tira todas as suas dúvidas e se prepara para segunda-feira que vou abrir inscrição para o Expert em Perícia. Se você quer realmente se capacitar, atuar na área, gerar resultado para o seu cliente, mudar a sua carreira, faturar em no mínimo de 5 a 10 mil reais por mês de forma recorrente, criar a sua escala evolutiva e um futuro incrível para você e para sua família. A decisão é essa. Valeu, galera. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Vamos juntos.